Dona Maria compra frutas fresquinhas na quitanda do seu Mário. Já o seu Mário gosta de tomar um sorvetinho lá no seu Carlos, que não perde uma boa promoção na loja da Carminha. Mas a dona Carminha, que de boba não tem nada, gosta de dar uma volta pelo calçadão e comer o cachorro quente do seu Antenor, que aproveita quando dá uma folguinha para tomar aquele cafezinho lá na Dona Maria. Lembra dela? E assim, o dinheiro do osasquense circula por Osasco, gerando emprego e renda e garantindo serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, limpeza. Ajude sua cidade, ajude o comércio local. Quem vive em Osasco, compre em Osasco. Prefeitura de Osasco. Nossa gente, nosso maior orgulho. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Nós estamos chegando com o nosso Giro da Manhã. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Timóteo, a Vanessa Dainese, que também é a nossa apresentadora aqui oficial, que está por Skype, vai entrar daqui a pouquinho. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Sejam bem-vindos ao nosso programa, para que nós possamos fazer um programa bacana, gostoso para você nessa manhã. Deixa eu chamar a Vanessa Dainese, tá aí no cantinho da tela. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que estão acompanhando essa transmissão. Mais uma transmissão do Giro Play Manhã, aí com muitas notícias do Brasil e da região. Tá certo. E olha, nossa entrevistada hoje é a doutora Adriana Lima, que é nutricionista e vai dar dicas de alimentação saudável durante a quarentena. Eu estava lendo ontem a chamada da entrevista da doutora hoje. A imagem da doutora já vai aparecer aí na tela para vocês que estão em casa. Bom dia, doutora. Bom dia, Adriano. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Desde já, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso programa. Confesso que eu fiquei com um pouco de ansiedade, além das minhas crises de ansiedade, porque o tema tem a ver com nutrição, com alimentação saudável, emagrecimento. Eu falei, que bacana que prepararam um programa amanhã especialmente para mim. Que bom que você gostou. E eu acredito que neste momento dessa pandemia, esse tipo de informação ele é muito importante, até porque assim, as pessoas elas estão esquecendo que a alimentação, uma alimentação equilibrada, ela previne doenças crônicas. Então, assim, as pessoas elas estão muito focadas em Covid-19 e estão esquecendo que existe diabetes, estão esquecendo que existe colesterol alto, que existe trigliceridemia, que existe uma série de doenças que são importantes prevenir, até porque, assim, o vírus é um vírus, ele se propaga muito rápido. Porém, se o indivíduo ele tiver alguma comorbidade associada, ele vai sim ter um prognóstico de piora por conta disso. Então, é muito importante falar sobre alimentação neste período. Tá certo. Olha, Vanessa, você vai começar a entrevista. Antes, deixa eu pedir, claro, para as pessoas que estão nos assistindo através das diversas plataformas digitais, pelo canal 23, a operadora Megabit Telecom em Osasco e outras cidades do interior de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Mas para que você participe, faça sua pergunta, tire sua dúvida, você tem que assistir pelo Facebook do Giro SA. Vai lá no campo de pesquisa, Jornal Giro SA, clica, curte e nos assista por lá, se você estiver aí pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, celular, enfim, para que você possa fazer sua pergunta para a doutora, ou fazer um comentário, ou sugerir algo, enfim. A gente faz com que você participe aqui de uma forma bem dinâmica na nossa programação, tá bom? A gente conta com a sua participação. Vanessa Dainese, dá início aí à entrevista com a doutora. Caso surja alguma dúvida, eu vou muito mais ouvir do que falar, mas caso surja alguma dúvida, eu interajo aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, Vanessa. Sim. Sim, antes de começar a entrevista, Adriano, que eu já falo com a doutora, só passar duas informações para quem está acompanhando a transmissão do Giro Play Manhã, que o prefeito da capital, Bruno Covas, né, ele foi internado na noite dessa segunda-feira, né, depois de ter sentido um desconforto abdominal. A gente sabe que o prefeito da capital ele está fazendo um tratamento, né, contra um câncer, e se sentiu mal, está internado, e segundo o boletim médico, ele está clinicamente bem, né, segue em observação médica, enquanto aguarda a conclusão dos resultados aí dos exames. Então, aí nas próximas horas, nós traremos mais informações sobre aí o quadro de saúde do prefeito da capital.
E uma outra informação vem do Rio de Janeiro, que é uma nova fase da Lava Jato, da Operação Lava Jato, que prendeu 5 pessoas. Entre essas pessoas está o ex-deputado Paulo Melo e o empresário Mário Peixoto. E, infelizmente, a prisão acontece por um assunto que nos deixa muito triste, que é uma suspeita de fraude com os hospitais de campanha lá do Rio de Janeiro. Então, bem no meio dessa pandemia, aquilo que a gente sempre fala, ainda tem pessoas que tentam se aproveitar de uma situação como essa, né, para tentar obter algum favorecimento, né? Então, passando essas 2 informações para o pessoal que está acompanhando, que são notícias de última hora. A operação aconteceu agora pela manhã, né? E prenderam 5 pessoas aí envolvidas em fraudes, né? Mas, tá certo. Vamos ver o que acontece no final. Mas isso não é, infelizmente, não seria novidade, não seria para se espantar, né? Porque o que tem de pessoas com mau caráter se aproveitando de toda essa situação em todas as esferas, desde comerciantes que vendem produtos a 3, 4 vezes mais o valor original, desde políticos que faz desvio, enfim. Então, não importa o setor, mas principalmente no meio político, não seria novidade a gente ouvir ou ter uma informação como essa, infelizmente, tá bom? Olha, as 2 vão estar na tela o tempo todo para que as pessoas que estão nos assistindo possam ver vocês, tá bom? Só para avisar que vocês vão estar no ar o tempo todo. E a gente começa então a nossa entrevista, porque eu quero... Já até peguei um papelzinho aqui, uma caneta para anotar algumas dicas. Vamos lá, Vanessa. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente, né, a participação da doutora Adriana. É um prazer recebê-la, né, para falar um pouquinho para a gente de um tema tão importante, né, que é a alimentação. A gente tem ouvido muito, doutora, sobre a importância de uma alimentação saudável nesse momento de pandemia. Lógico que a gente tem que estar atento, né, com essa parte de alimentação, não só durante a pandemia, mas na nossa vida como um todo, porque influencia muito, como a senhora disse para a gente aí antes da entrevista. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente quais são as dicas, né, já que estamos nesse momento tão conturbado e agora que as pessoas estão tendo esse olhar um pouquinho mais criterioso com a alimentação, quais as dicas a senhora dá para quem está querendo correr atrás aí do prejuízo e tentar fazer uma alimentação um pouco mais saudável nesse momento de pandemia e reforçar aí o sistema imunológico? Então, Vanessa, o que acontece? É bem importante a gente pensar na alimentação neste momento, não só pela questão da estética, mas principalmente a questão de saúde. E quando a gente fala em saúde, essa questão da imunidade, ela é extremamente importante neste período de Covid-19. Então, assim, por exemplo, nós já temos alguns estudos mostrando uma característica bem particular nas pessoas que foram diagnosticadas com Covid, que é a deficiência de vitamina D. Então, assim, a alimentação, ela tem papel fundamental na nossa vida, não só da parte de paladar, mas principalmente na manutenção de saúde. E está acontecendo muito que as pessoas estão me procurando porque elas estão aumentando o peso. Por quê? Porque elas estão mais ansiosas, porque elas estão sedentárias. Então, acaba que influencia no lado emocional e elas acabam comendo mais. E aí, o que acontece? Dica para quem quer correr atrás do prejuízo seria: tente manter uma alimentação saudável durante essa fase. O que seria uma alimentação saudável? Você não precisa deixar de comer. É comer certo, quantidade certa e qualidade certa. Então, a gente sempre preconiza os alimentos assim, com baixo índice carboidrato de baixo índice glicêmico, que seria isso: pão integral, arroz integral, tubérculos, então mandioquinha, batata doce, a beterraba, a cenoura. As proteínas, que são as carnes, as aves, os peixes, preferencialmente magras, entendeu? Ter o cuidado na hora de fazer este alimento. Mas aí existe uma questão. Não adianta só você ajustar a qualidade da tua alimentação, mas não ajustar a quantidade. Então, assim, é muito comum as pessoas me procurarem: olha, eu estou comendo tudo certo, eu como arroz integral, eu como pão integral, eu como leite desnatado. Porém, quanto que ela está comendo disso ao longo do dia? Você já parou para pensar nisso? Sim. Entendeu? Então, assim, não adianta você ter uma alimentação com alimentos saudáveis se você está exagerando na quantidade.
O alimento saudável, ele serve tanto para quem precisa perder peso, como para quem precisa ganhar peso. Verdade. Qual que vai ser a diferença? Quantidade. E aí vem uma pergunta, né? Já vou respondendo. Qual que é a minha quantidade? Dá para a gente saber qual que é a quantidade sem fazer uma avaliação nutricional? Não, não dá para fazer. Então, a gente não dá para saber. Então, assim, o que acontece? Nós temos a taxa de metabolismo basal. O que é a taxa de metabolismo basal? É um cálculo que estima quanto o indivíduo gasta de caloria ao longo de um dia. Para emagrecer, você precisa ter balanço energético do seu metabolismo basal negativo. Ou seja, você tem que consumir menos calorias do que você gasta no período de 24 horas. Se eu tenho um balanço energético positivo, ou seja, eu estou fazendo elas por elas, eu vou manter peso. Entendeu? Então, assim, exemplo, se o meu metabolismo, se eu tenho uma taxa de metabolismo que queima 1.200 calorias dia, e eu estiver comendo 1.200 calorias dia, eu vou manter peso. Se o meu metabolismo for 1.200 calorias dia e eu estiver consumindo 1.500, eu vou começar a ganhar peso. Ou seja, a senhora quer dizer que se eu estou em casa, sei lá, só deitado, vendo filme, não faço nada, não me movimento, não queimo caloria, mas eu vou lá, como pipoca, faço lá um pão de queijo, depois eu vou lá, como um lanche, depois eu vou e almoço. Ou seja, eu estou consumindo mais caloria do que gastando, e aí por isso que tem o aumento do peso. Praticamente isso, né? Que é o que a maioria das pessoas tem feito. É o que a maioria das pessoas tem feito, até por questões de ansiedade. Sim. E as questões relacionadas à ansiedade, elas também estão relacionadas à parte alimentar. Por quê? Quando você tem ansiedade, é muito comum que o paciente ele esteja com ácido fólico baixo, é muito comum que ele esteja com vitamina B12 baixa, é muito comum que ele esteja com vitamina D baixa. E toda essa deficiência de vitamina gera algo que a gente chama de fome oculta. Sabe aquela vontade de comer algo que a gente come e não se sente satisfeito? Sim. Isso é o que a gente chama de fome oculta. Isso sinaliza deficiência de vitaminas e minerais. E se você está com deficiência de vitaminas e minerais, logo você está também com o sistema imunológico baixo. Doutora, a senhora falou dessa questão das vitaminas e me chamou a atenção que dias atrás eu precisei ir na farmácia para comprar alguns medicamentos e percebi a ausência de vitamina C nas prateleiras, né? A senhora está falando dessa necessidade que as pessoas têm aí de repor, e o brasileiro, a gente até comentou isso numa entrevista com outro médico, tem mania de se automedicar. A senhora falou da questão da vitamina D, e o pessoal está querendo reforçar demais, né, o sistema imunológico. Como que a senhora vê as pessoas que estão indo em busca dessas vitaminas sem uma orientação médica, sem uma orientação de uma nutricionista que fale, olha, esse suplemento é adequado para você, você pode tomar por quanto tempo? Como que a senhora vê essa autossuplementação, né, vamos dizer assim? As vitaminas que as pessoas estão indo atrás, a vitamina C e até mesmo a vitamina D, que tem se falado muito sobre a importância dela, né, para o reforço do sistema imunológico. Ela pode ser ingerida sem prescrição médica? A pessoa pode ir atrás de uma farmácia de uma vitamina D? Então, o que acontece? Isso realmente acontece, o brasileiro tem essa mania mesmo de se automedicar. Doutora, eu vou pedir para a senhora falar um pouquinho mais alto, só para a gente melhorar um pouquinho o som aqui, tá bom? Desculpa te interromper. Tá bom. Perdão. Imagina. Então, vamos lá. Voltando à questão de se prescrever vitaminas e minerais. O que acontece? Antes de fazer isso, é super importante fazer os exames, porque através dos exames de sangue, nós conseguimos ver como que estão essas vitaminas no teu organismo. Então, a melhor forma de fazer essa suplementação é identificando se você está carente dessa vitamina ou não. Se estiver carente, dependendo da carência, nós fazemos a prescrição de acordo com o resultado do exame. Tá? Então, assim, é muito importante fazer isso, porque as vitaminas, elas tanto servem para reforçar o nosso sistema imunológico, não só o sistema imunológico. O que as vitaminas dos minerais fazem? Eles são
eles participam de todas as reações bioquímicas do nosso organismo. Todas. Então, assim, se está faltando alguma vitamina e algum mineral, o que vai acontecer? Eu vou ter já um problema de saúde por conta dessa deficiência. Então, assim, é bem importante, não só por conta da imunidade, mas pelo papel que essas vitaminas e esses minerais têm no nosso organismo. Se eu tenho vitamina de menos, vai me fazer mal? Vai, mas se eu tiver demais, também. Então, existe dosagens. Vitamina C, que a gente tem na prateleira, você pode perceber, é muito comum que ela venha, ela tem 1 grama de vitamina C. Sabe qual é a quantidade que nós temos que tomar por dia? 200. Olha, o que acontece? 200 miligramas. Então, o que acontece? Por que 1 grama de vitamina C? O que vai acontecer? Parte dessa vitamina vai passando pela urina. Não tem a necessidade de suplementar 1 grama de vitamina C por dia. Então, tudo tem dosagem certa, porque se tiver carente, vai ter problema de saúde, mas se tiver excedendo, também. Então, intoxicação, queda de cabelo, vai ter repercussão também. Deu para entender? Sim. E no caso da vitamina D, doutora, que estão falando muito, vitamina D, falam do zinco, elas podem ser, pelo que a senhora está falando, não pode ser administrada. Então, tem algum alimento? Tem prescrição. Não pode ser administrada sem prescrição. E como obter essas vitaminas de forma natural, já que elas não podem ser ministradas sem a orientação de um médico? Então é assim, como que eu faço a avaliação? Primeiro, se você está com carência de vitamina, pela alimentação, você não consegue ajustar. Não consegue. Por mais que você tenha faça um prato colorido, coma fruta, verdura, legume nas quantidades certas ao longo de um dia, se estiver carente, não vai corrigir só com alimentação. Vai precisar da suplementação, sim. Porque o que acontece? Se eu for ingerir a quantidade de alimento para me dar a quantidade de vitamina para aumentar o meu organismo, eu vou comer muito. O que vai acontecer? Vai engordar. Entendeu? Então, assim, a suplementação, quando ela é feita de maneira funcional, avaliada, tudo isso a gente verifica. Então, por exemplo, o indivíduo quer emagrecer, ele começa a fazer uma dieta de baixa caloria. Então, se ele já está fazendo uma dieta de baixa caloria, o que vai acontecer? Ele vai estar ingerindo menos alimentos. Se ele estiver ingerindo menos alimentos, ele não vai alcançar a quantidade de vitaminas e minerais. Então, o que a gente faz? A gente mantém o indivíduo com a dieta de baixa caloria para o emagrecimento e faz a suplementação dessas vitaminas, desses minerais, porque assim, vitaminas e minerais não têm calorias, gente. As pessoas pensam que tem. É muito comum no consultório as pessoas perguntarem: doutora, mas se eu consumir essas vitaminas eu vou engordar? Não tem calorias. Entende? Sim. E essa é uma grande questão, né? As pessoas ficam com esse receio de engordar porque estão tomando vitamina. A gente acho que lembra da fase de criança que tomava vitamina para engordar. Minha mãe passou a minha infância inteira me dando gemada com biotônico, menina. Era de manhã, à tarde e à noite. Tá aqui o resultado. Era um copo desse tamanho com biotônico. Ah, a doutora tá rindo porque as mães fazem isso. Era ovo, biotônico, laranja e bota a goela abaixo. E não tomava não para ver. Aqui o resultado. E aí o que acontece, Adriano? E aí eu vou perguntar: biotônico, ovos, que mais? Laranja. São vitaminas? Não. O biotônico, ele era para abrir o apetite, gente. Já começa por aí, entendeu? E quando você acrescenta ovos, laranja, tinham mães que batiam com leite condensado. Não, com leite condensado a minha não fazia, então, não. O que acontece? E as pessoas associam isso até hoje à administração de vitaminas minerais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Se você tomou biotônico com ovo de... E assim, era com ovo de pata. Exato, era exatamente desse tamanho. Era com ovo de pata, gente. Então, o que acontece?
Mas leite condensado mais laranja, bum, né? Uma bomba calórica mesmo. Mas assim, as vitaminas que a gente prescreve não tem nada a ver com isso. E o que eu acho mais legal, gente, é o seguinte, é fazer isso de maneira magistral. O que significa isso? Fazer de acordo com o teu organismo. Porque o que tem nas prateleiras é algo assim padronizado. Padronizado, exato. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar da maneira magistral. Ou seja, prescreve, faz isso numa farmácia de manipulação, porque vai estar ajustado às tuas necessidades. Isso é muito importante, tá? Não desmerecendo o que tem nas prateleiras. Não, claro. São produtos bons. Se tiver alguma necessidade, se for mais rápido, pega o que tiver na prateleira mesmo, mas dá para fazer isso de uma maneira bem personalizada. Tá. Bom, posso fazer aqui algumas considerações? A pergunta que a Vanessa fez agora há pouco, relacionada à vitamina D e também ao zinco, tem a ver com o que com que a Noêmia também mandou aqui para a gente pelo Facebook, que ela fala assim, a princípio se falava em vitamina D, mas agora o zinco também está sendo citado. Onde podemos encontrar essas vitaminas nos alimentos? Só para a gente finalizar essa partezinha, né, já foi falado, tá. Mas em que alimento pode ser encontrado? Aí depois eu parto para uma outra questão também. Então o zinco, ele também, deixa eu só colocar para as pessoas quais as vitaminas que são muito importantes agora para reforçar o sistema imunológico. Vitamina C, o zinco, o ácido fólico, o ômega 3, a vitamina D. São alimentos, assim, por si só, eles já reforçam o sistema imunológico, tá? E aí o zinco, a vitamina C, o ácido fólico. Frutas cítricas, gente. Laranja, acerola, abacaxi, limão, morango, tomate, brócolis, couve, pimentão vermelho. Então, são alimentos ricos nessas vitaminas. Depois, se vocês quiserem, a gente até deixa isso no Facebook, por escrito, para que as pessoas tenham. Bacana. Sem problema nenhum. Mas são esses alimentos que são ricos nessas vitaminas. Qual que é o nome da... Noêmia. A Noêmia, vale ressaltar que é importante fazer um check-up para ver se realmente você tem necessidade de fazer a suplementação. E aí, não havendo necessidade, é dar preferência para esse tipo de alimentos, ok? Tá certo. Doutora, a gente, quando vai na drogaria, a gente encontra aqueles potinhos, vitamina D, vitamina isso, ou seja, não é aconselhável, como eu já fiz, não vou mentir, de chegar lá e pegar um potinho de cada um, porque está na promoção de 30 por R$19,90. Aí eu pego lá a vitamina C, eu pego o que tem do peixe, desculpa, agora esqueci. O ômega 3. Eu saio pegando. Já foi de eu tomar café da manhã e o meu café da manhã ser só comprimido, praticamente, de tudo quanto é tipo de vitamina. Então isso não é bacana, isso não é legal, mesmo que esses produtos estejam disponíveis ali, a gente também não deve, assim como qualquer outro medicamento, pegar, levar para casa e tomar um de cada um na manhã, um de cada um no período da noite, não é bacana. Não é bacana porque você nem sabe se você está excedendo fazendo dessa forma. Tá. Então, assim, por exemplo... levedura de cerveja, nossa, já tudo isso. Adriano, o que acontece? Olha, conforme nós estamos avançando a nossa idade cronológica, porque envelhecer ninguém envelhece mais, graças à dermatologia, não é verdade? Exato. Então, a aparência é super jovem, mesmo avançando a idade cronológica. O que acontece? Conforme vamos avançando essa idade cronológica, o nosso corpo, o nosso organismo, ele já não tem a mesma eficiência de quando você tinha 20 anos. Certo. Então, apesar da nossa estarmos com uma aparência maravilhosa, as nossas células estão envelhecendo sim. Então, assim, ele não vai ter... Uma pessoa com 40 anos, ele não tem a mesma eficiência de absorver as vitaminas de uma pessoa de 20 anos. Então, começar o dia com várias cápsulas já identifica a nossa idade, já começa por aí. Porque nós vamos sim precisar fazer essa suplementação, tá? Suplementação funcional, no meu ponto de vista, é o futuro da boa saúde, da jovialidade, de ser jovem, de estar jovem, de estar com uma aparência melhor, entendeu? As pessoas, elas vão envelhecer melhor se elas fizerem essa suplementação funcional, porque nós
eu já preciso, tá? Eu já tomo várias de manhã. Tomo várias, adoro. Entendeu? Porque dá resultado mesmo. Mas, sempre ressaltando, tem a maneira correta de fazer isso. Então, assim, procure um médico ou um nutricionista da tua confiança que trabalhe nessa área de suplementação funcional, que é algo que eu já visualizei há muito tempo. É muito interessante estar falando de imunidade agora, porque eu já trabalho com isso há muito tempo. Há muito tempo, entendeu? Por quê? Por conta de formação, eu sou muito estudiosa, eu vou atrás e tudo mais. Então, quem é meu paciente sabe que eu já faço isso há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, vamos precisar ter esse monte de pílula de manhã? Vamos. Mas vamos fazer da maneira correta. Posso dar um exemplo? Pode, depois eu tenho uma outra pergunta para fazer aqui. Mas pode dar um exemplo, vamos lá. Mulher reclama muito de queda de cabelo, certo? Certo. Sabe o que acontece quando você está com queda de cabelo? Você pode ter uma descompensação na ferritina. Ferritina não ferritina são estoques de ferro no nosso organismo. Então, mulher, por exemplo, se ela tiver com ferritina abaixo de 75, vai ter queda de cabelo. Entendeu? E tem uma descompensação também no cobre e no zinco. Então, vamos supor, se o meu cobre estiver muito alto, o meu zinco estiver muito baixo, eu vou ter essa queda de cabelo. Então, todo o tratamento de queda de cabelo, ele precisa dosar essas vitaminas para a gente fazer um ajuste. Ok? Doutora, vou fazer uma pergunta do nosso produtor. Posso cortar um pouquinho, Adriano? Claro. Só fazer uma pergunta. Pode. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente. A gente falou dessa questão da ansiedade, né? Que as pessoas estão em casa ansiosas, não vem a hora de voltar à rotina, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre quais alimentos devem ser evitados, assim, retirados, se puder jogar fora. Ixi, pronto, eu vou passar fome, quer ver? Já não como mais, olha lá. Sobre a ingestão, e sobre a ingestão, as pessoas que estão consumindo um pouco mais de álcool também, né? Porque eu percebi também, como aqui em casa eu sou a única que sabe fazer compra, muitas vezes você percebe no carrinho das pessoas um pouquinho mais de garrafas de vinho, um pouquinho mais de cerveja. Se o consumo do álcool, né, pode prejudicar, né, baixar a nossa imunidade, e se for consumido, o que deve ser consumido aí e qual moderação que ele deve ser consumido? Ó, o que acontece? Se o paciente está com essa ansiedade, está descontando, está compensando na alimentação, o que eu oriento? Quando for ao supermercado, nunca vai com fome. Sempre após uma refeição. Se você vai no supermercado com fome, você passa em todas as gôndolas de guloseimas e leva. Tá? Isso é um comportamento, tá? Que nós temos e é verdade. Então, vá sempre após uma refeição. Faça a lista, porque quando você vai ao supermercado sem fome, você entra, você pega o que você precisa e você vai embora. Então, essa é uma dica muito importante que eu dou. Porque, assim, não precisa se privar de nenhum alimento para diminuir a ansiedade, tá? Então, assim, uma das características do meu trabalho eu sou contra terrorismo alimentar. Sou contra radicalismo. Não existe esse negócio, não pode comer um chocolate, pode comer um chocolate sim. Não existe esse negócio, não pode tomar um vinho, pode tomar um vinho sim. Mas tudo com equilíbrio. E aí, o que acontece? Então, assim, eu acho que essa dica do supermercado, ela é mais importante do que a gente restringir algo. Então, assim, quando o paciente é um paciente que ele gosta muito de doce, por exemplo, eu não restringo na dieta de emagrecimento. O que eu faço? Eu coloco a porção que ele pode comer por dia. Tudo aquilo que não que é restringido gera mais vontade. Isso é comportamental. E quando você não restringe, é muito comum o paciente chegar: olha, não tenho mais essa vontade de comer doce todos os dias. Por quê? Olha o comportamento, não restringiu. Ele entendeu que ele pode comer doce na quantidade certa, que isso não atrapalha a dieta e que ele consegue emagrecer sim. Então, a melhor forma de emagrecer é comendo todos os alimentos, não restringindo nada, prestar atenção na qualidade desse alimento e ajustar a quantidade. Questão do álcool e imunidade.
Bebida alcoólica demais diminui a imunidade? Diminui sim, gente. Então, para com esse comportamento de beber todos os dias e de maneira desdenfreada, porque isso pode baixar seu sistema imunológico, sim. Pode deixar você vulnerável a gripes e resfriados, sim. Entendeu? Fora que pode aumentar triglicérides, fora que pode ter uma esteatose hepática, que é uma doença no fígado, fora outras coisas. Por que as pessoas bebem, né, quando estão ansiosas? Porque o álcool, ele acaba assim, dando essa sensação, essa falsa sensação de relaxamento, entendeu? Então, assim, essa sensação de relaxamento neste momento é algo que as pessoas acabam indo muito para isso. Então, assim, percebeu que está excedendo, que está bebendo demais, o que eu oriento a fazer? Procura ajuda profissional, entendeu? Porque senão você pode não estar com coronavírus, mas você pode adquirir, por exemplo, você pode se tornar etilista. Sim. Isso é um problema, isso é um problema de saúde, entendeu? Então, assim, tá percebendo que está exagerando, é a hora de procurar, sim, um profissional para ajudar nessa parte emocional. Envolve a nutrição? Bastante. Envolve bastante. Outra questão importante, falando do álcool. Existe quantidade por dia? Existe, gente, existe. Então, exemplo, homens podem tomar 2 taças, 2 cálices de vinho por dia, mulher 1. Ok? Vinho faz bem pro coração? Faz bem pro coração, mas é o vinho tinto seco. Não adianta você ir lá comprar aquele vinhozinho doce no supermercado e achar que você está fazendo super bem pro seu coração, porque você não está fazendo nada bem. Doutora, quer dizer que aquele vinho de R$9 não vai ajudar? Olha, se ele tiver essa característica que eu falei, se for um vinho, que eu nem sei se existe esse vinho, mas tudo bem. Se ele tiver essa característica de ser tinto e seco, ele faz bem pro coração, mas nas quantidades certas. Então, mulher, um cálice, quantos ml? É um cálice de 150 ml. Não adianta um cálice... Aumentar o cálice para poder tomar mais, né, doutora? Eu vi uma brincadeira na internet outro dia, a pessoa falando assim, olha, meu Nutri liberou uma taça de vinho por dia, era uma taça desse tamanho. Eu falei, calma, não é isso, claro, entendeu? Claro. Então é isso. Doutora, tem aqui pergunta da nossa produção, vamos para a primeira aqui, ele pergunta, o nosso produtor Gabriel, como fazer uma boa divisão alimentar? No período aí de 24 horas. Como dividir isso em 24 horas, né? E aí depois tem uma outra também aqui que ele faz. Tá. Então eu respondo depois que você fala. Isso. Então, assim, qual que é a melhor forma de dividir essa alimentação? Depende da rotina da pessoa, depende do horário que ela acorda, depende de como é o comportamento de fome dela. Existem algumas pessoas que elas não têm hábito de tomar café da manhã. É errado? Não é errado. Se isso for o hábito dela, não tem problema. Então, assim, comer a cada 3 horas é uma estratégia para emagrecer? Ela se aplica a todas as pessoas? Não. Quando o paciente é muito ansioso, ele tem vontade de comer toda hora, o que acontece? Eu ajusto a dieta dele, ou seja, a quantidade de calorias que pode consumir ao longo do dia a cada 3 horas. Eu ajusto as quantidades a cada 3 horas. Mas é um paciente que ele não tem muito apetite, ele não é assim, de ficar beliscando. Não tem problema nenhum ele comer, ele ter 3 refeições ao dia. O que vai realmente fazer com que ele emagreça ou ganhe peso? Ajustar o valor calórico da dieta dele ao longo do dia. Como que ele faz isso? Por aplicativo é válido? Existem vários aplicativos que fazem essas contagens de calorias ao dia. Eu não acho válido. Eu não acho válido porque, de uma certa forma, não teve uma avaliação, não fez exame, não sabe qual qualidade que o paciente pode consumir. Então, assim, é muito importante lembrar que se eu tiver diabetes, a qualidade da minha alimentação vai ser uma. Se eu tiver colesterol alto, a qualidade da minha alimentação vai ser outra. Então, não adianta ajustar só o valor calórico, mas também não fazer uma avaliação global, que inclui os exames, entendeu? E a rotina do paciente, principalmente. Adianta eu falar assim,
olha, abacate é bom, abacate tem ômega, abacate tem vitamina E, mas o paciente não gosta, e aí? Vai funcionar? Não vai funcionar. Ou também não adianta comer com aquele monte de açúcar, né? Tem que ser o abacatezinho sozinho, que é maravilhoso, né? Olha, uma vez, eu gosto de dar esse exemplo para meus pacientes no consultório, fizeram aí, não sei se foi uma ressonância, uma tomografia, mostrando as fotos de um indivíduo que usou cocaína e um que ingeriu açúcar. A semelhança era muito grande. Então, meu querido Adriano, elimine açúcar da tua vida. Não. Realmente não faz bem. Eu não estou falando que eu faço isso, não. Eu gosto muito de abacate, mas eu como ele sem açúcar. Não, eu falei que não adianta as pessoas comerem. Não, eu não faço isso, não. A senhora sabe que, eu vou chamar de senhora por educação, mas né, jovem. Açúcar, eu particularmente, eu só consumo açúcar que é embutido nos próprios alimentos. Se eu vou tomar qualquer coisa, na minha casa, por exemplo, não tem açúcar, porque eu não sou de colocar açúcar em absolutamente, mas aí já é né, mania, vamos dizer assim, minha. Então, se tem açúcar no alimento, sei lá, o pão, o arroz ou qualquer outra coisa que eu já como, aí ok. Mas para eu colocar é muito difícil. Tem aquele dia, claro, até café eu tomo sem açúcar, não gosto muito de café porque eu prefiro chá. Mas tem aquele dia, claro, que eu falo, não, eu preciso tomar um café bem doce para dar uma acordada. Aí eu vou lá, coloco um pouquinho de açúcar e acabou. Mas isso é muito, muito raro. Doutora, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte. Eu gosto muito de tomar maçã peruana, o comprimido. O que a senhora acha da maçã peruana? É maca peruana. É maca? Ah, tá. Maca peruana. Tá bom. Desculpa. Imagina, a maca peruana é um suplemento que ele melhora a disposição. Dizem também que aumenta a testosterona, se é verídico ou não sei, porque nós não temos assim estudos que abordem essa situação. Mas as pessoas que consomem a maca peruana, elas sentem melhor disposição e elas relatam que que melhora a libido, sim, tá bom? Se é um efeito placebo ou se não é, não sei. Qualquer pessoa pode consumir a maca peruana, assim. Da mesma forma que não existem estudos concluindo que ela vai ter todos esses benefícios, também não tem nada falando que prejudicou. Então, assim, quer experimentar? Faz uma avaliação, vê se realmente ela se encaixa no teu perfil para consumir e ajustar a quantidade, porque a diferença do veneno, né? Tem isso, e do remédio. O remédio é a dosagem. A dosagem. Doutora, o Adriano falou... sim, desculpa, pode concluir, doutora. Repete a pergunta, porque eu não sei nem se eu consegui responder. Não entendi, doutora. Da maca. Faz de novo a pergunta da maca. Fazer de novo a pergunta da maca? O que a senhora acha, né? Se a senhora acha bacana ou não tomar. Então eu já respondi. Isso. É isso. É tá? isso. Vanessa? Doutora, o Adriano falou dessa questão que ele prefere mais chá do que café. E eu acabei me recordando que existem muitas pessoas que fazem o uso de chás para emagrecimento, né? Acham porque o chá é algo natural que pode ser consumido de qualquer forma, às vezes até em grande quantidade por dia. Como que a senhora vê e qual dica que a senhora dá das pessoas que fazem o consumo desses chás aí, chá que desincha, chá que isso de verdade funciona ou a pessoa pode colocar em risco a saúde? É assim, não vou te falar risco à saúde, porque não chega também nesse grau, tá? A não ser assim, mulheres grávidas tomarem cuidado com alguns chás, que são abortíferos e tudo mais. Aí, quando a gente fala de uma gestante, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção nessa questão dos chás, porque assim, os chás eles são feitos de produtos naturais e que têm propriedades funcionais. Então, vai ter um efeito no nosso organismo. Existem os chás que ele realmente promove uma diurese, então vai ajudar a retenção de líquido. Existem alguns chás que tem cafeína, que tem o chá verde, por exemplo, que ele vai dar uma aceleradinha no metabolismo, porém eles não são milagrosos. Então, assim, quero emagrecer, estou tomando 2 litros de chá verde por dia, mas estou comendo tudo errado, não vai emagrecer nada, não existe milagre. Para emagrecer balanço energético negativo. Não existe outro jeito de emagrecer, gente. Não existe. Doutora... Não existe essa conversa.
Ai, não estou comendo nada e não emagreço. Gente, está enganando você mesmo? A pessoa que não come nada vai emagrecer, sim. Se isso fosse verdade, por que quando você faz cirurgia bariátrica você emagrece? Porque restringiu. Então, assim, não se engane, não se engane. Os chás são bons? São bons. Tem propriedades funcionais? Tem. Eu adoro chá, mas tem que tomar cuidado também, porque eles são extraídos de plantas que têm propriedades funcionais. Uhum. E aí, qual que é o melhor tipo de chá que é legal para eu tomar para esse desinchar, que é uma proposta interessante, para melhorar a retenção de líquido. Então, pensando em emagrecimento, chá verde, desinchar é muito bom, chá de cavalinha, chá de... Eu gosto muito da caqueja amarga, eles ajudam, e eles ajudam também, Vanessa, na saciedade. Porque assim, se eu tomo 2 litros de água, 2 litros de chá por dia, o que acontece? Eu estou tendo uma plenitude gástrica muito grande. Isso vai diminuir o meu apetite? Isso vai proporcionar que eu coma menos? Vai. Mas você pode tomar 2 litros de água, que vai ter um benefício muito melhor do que você tomar 2 litros de chá, ok? Porque o chá não hidrata, tá? E se você tomar 2 litros de chá verde, que tem cafeína, ao contrário, você vai desidratar. Porque a cafeína tem essa propriedade, ela é boa, um certo aspecto, mas ela demais, ela acaba ajudando na desidratação também. Doutora, tem uma outra pergunta aqui. Se a senhora pode explicar sobre o jejum itinerante. Perdão. Eu sou cego. Então eu ainda tenho que ler a pergunta na tela do celular. Aí minha vista embaça. Então, explicar sobre o jejum intermitente, benefícios e malefícios. Adoro esse tema. Ontem eu publiquei no meu Instagram uma série falando de jejum intermitente. Jejum não é dieta, tá, gente? Então que fique bem claro. Jejum é uma prática que as pessoas fazem há muito. Para pagar a promessa, na maioria das vezes. Também, por exemplo, os orientais, eles praticam jejum, porque o que acontece? O jejum ele tem benefícios para o nosso organismo. Pode servir de estratégia para emagrecimento, sim, ok? Mas ele não serve para todas as pessoas. Então, o que acontece? Indivíduos que têm hipoglicemia, a glicose, que é o açúcar do teu organismo, ele baixa muito, e aí a pessoa tem mal-estar, pode ter desmaio, pode ter tontura. Em situações muito severas, se não tiver pronto atendimento, pode chegar em coma. Indivíduos que são diabéticos tipo 1, que usam insulina. Todo indivíduo diabético tipo 1 usa uma insulina que regula. Tem 16 horas, tem de 24 horas. Quando a gente fala nessas horas, a gente inclui as 8 horas de sono que você dormiu. Tá. Ok? Ele tem benefícios para quem é resistente à insulina, ele tem benefícios para quem tem diabetes tipo 2, ele tem benefícios para quem precisa perder peso rápido, ele tem ele promove o que a gente chama de autofagia. O que é a autofagia? A autofagia é assim, nossas células, elas estão sendo renovadas constantemente. Toda aquela célula que ela está defeituosa, não presta mais, o nosso corpo tem que eliminar. Porque senão essas células ficam ali, gera muito radical livre e pode até causar um câncer, ok? Essa autofagia, ela elimina essas células que já não estão, o nosso corpo não precisa mais. Então ele traz benefícios para a saúde, sim, e para a estratégia de emagrecimento com orientação de um profissional. Eu adoro. E vale lembrar, né? Vale lembrar também, né, doutora, que a senhora falou tanto sobre essa questão dessa pessoa estar com todos os índices de vitaminas adequado, né? Porque se não estiver, pode sofrer um problema sério também, né? Pode ter hipovitaminose, mas vamos pensar que um indivíduo que precisa emagrecer, ele se deu bem com essa estratégia. Não tem problema, porque aí a gente faz a suplementação dessas vitaminas. Porque assim, quando a gente faz uma avaliação, a gente prioriza aquilo que é o mais grave no momento. Eu vou dar o exemplo da obesidade. Então, a pessoa está com obesidade mórbida, pressão alta, diabetes tipo 2, tomando vários remédios descontrolados ao longo do dia. Então, a gente precisa muito que essa pessoa emagreça. Então, assim, se ela se der bem com o jejum intermitente, a gente pode usar de estratégia?
Podemos, mas a gente vai ter que pôr as vitaminas para suprir aquilo que ele está deixando de consumir ao longo do dia. Eu estou de jejum intermitente, gente. Ontem eu fiz 16 horas e hoje eu vou fazer 16 horas de novo. Por quê? Porque eu quero incentivar os pacientes a emagrecerem sim nessa quarentena, porque assim, já engordei 4, já engordei 6, já engordei 10, não pode. Então assim, mas eu já tomei todas as minhas cápsulas, já tomei ômega 3, já tomei complexo B, já tomei todas as minhas vitaminas que eu preciso tomar por dia, e claro, sendo eu nutricionista, funcional, claro que tudo que eu reponho pela dieta que eu estou fazendo e pelos meus exames bioquímicos. Claro. Doutora, eu queria que a senhora deixasse uma dica para o pessoal que está em casa do que fazer nesses dias, então, né? Quem ainda não conseguir ir numa nutricionista, qual a dica que a senhora dá para as pessoas que estão em casa para ter essa alimentação mais saudável, ter esse incentivo e iniciar, né, de fato, essa alimentação saudável e reforçar aí o sistema imunológico para esse período de pandemia que a gente precisa estar bem saudável para passar por isso tudo logo? Uma dica que eu dou é você seguir conteúdos de qualidade, porque nós temos conteúdos de qualidade, sim. Eu tenho uma página no Instagram que eu alimento todos os dias com conteúdo de qualidade. Nós estamos fazendo avaliação nutricional online, então a gente já tem toda uma equipe. Se precisar fazer exame, a gente tem laboratório parceiro que vai na casa da pessoa. Enfim, dá para fazer sim, dá para se cuidar sim. Estou sem dinheiro porque estou sem trabalhar, porque é algo que acontece sim. Eu acho que é bacana acompanhar, promove uma sensação de bem-estar também, vai diminuir a ansiedade também, e vai ter uma queima calórica mais acelerada e vai ajustar, vai fazer uma diferença muito grande no processo de emagrecimento. Então, assim, ajustar a alimentação, equilibrar essa alimentação. Então, por exemplo, você está acima do peso, não pode fazer uma avaliação. Experimenta pelo menos diminuir metade do que você está comendo todos os dias para ver se você não vai emagrecer. Entendeu? Uhum. Faz aquela regra assim, eu não posso sair da mesa me sentindo saciado, eu tenho que sair da mesa sentindo um pouquinho de fome. Faz. Se você está acima do peso, precisa emagrecer, você se conhece, você sabe tudo o que você está fazendo. Então experimente. Isso aí, a gente... 50 minutos de entrevista com a doutora, são 11 horas e 58 minutos agora. Eu acho que foi muito esclarecedor. E, doutora, a gente gostaria de fazer um novo convite para que a senhora possa participar novamente com a gente na próxima semana, falando sobre esse tema ou algo que se encaixe dentro dele, para a gente poder passar aqui mais informações para as pessoas, até porque o programa praticamente terminando e a gente manteve o índice de audiência que a gente fica acompanhando aqui muito bom. Então tem muita gente assistindo a gente e a gente fica muito feliz por isso. Então a senhora está convidada a voltar na próxima semana. Adriano, eu agradeço o convite, eu estarei com vocês novamente. Isso me deixa muito feliz, porque assim, uma preocupação muito grande minha era como que eu poderia ajudar as pessoas neste momento, né? E assim, a informação, ela é muito importante. Eu falei, já sei, eu posso ajudar as pessoas passando conteúdo, informações esclarecedoras e ajudando no máximo que elas puderem. Então assim, a gente já correu, fez parceria com o laboratório, que vai em casa, tudo equipado, a gente fez, enfim, a gente deixou tudo certo para que a gente continuasse cuidando das pessoas. Bacana. Mas a informação, para aqueles que não têm acesso, para pagar uma consulta, mesmo que seja online, a consulta online ela é mais barata. Então, assim, mas tem pessoas que não têm essa condição. Claro. Poxa, se você tem uma informação, o quanto ajuda essas pessoas. Claro. Então, assim, eu tenho muito prazer em falar de alimentação, que de bom. nutrição. E, assim, quem assistiu pode sugerir também temas. Sim. A gente faz esses temas. Isso. Tudo bem? Claro, com certeza. Tá bom. Muito obrigado mesmo e que bom ver que a senhora pensa dessa forma, que a gente pode ajudar, todos nós juntos podemos ajudar muitas pessoas. Vanessa, mais alguma pergunta? Não? Não, da minha parte tá bom. Tá tudo então, ok. Tá bom. Muito obrigada, viu, doutora, mais uma vez pela sua dedicação, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, foi um grande prazer de verdade. Obrigado, doutora. Bom dia para a senhora. Obrigado mesmo. Ótimo dia, excelente dia. Um excelente dia para quem nos
nos deu audiência também. Tá certo. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Um abraço. Outro, assim, bem grande. Legal, bacana. Bacana, né, Vanessa? Bem esclarecedor, a gente fica bem feliz aqui, né, quando a gente pode tratar de temas do tipo, para ajudar o máximo de pessoas possível, para tirarem aí suas dúvidas, e a gente, claro, acaba trazendo isso para a gente também, né? Com certeza. Dicas que servem para todo mundo, né, inclusive pra gente. Mas você não precisa se preocupar em emagrecer, né, Vanessa? Você é magrinha, tá toda ali, você não precisa ter essa preocupação, não. Vamos lá? Vamos começar agora a parte polêmica do nosso programa, porque eu fico me coçando durante toda a noite esperando chegar o próximo dia para a Vanessa trazer as novidades, as fofocas, os burburinhos, as brigas e intrigas de Brasília, principalmente. Ou São Paulo, Brasília, ponte aérea, né? Nossa, agora São Paulo, Brasília, para ponte aérea tem a força. Mas vamos lá, né? Falando de Brasília, hoje de manhã, né, ao deixar o Palácio da Alvorada, né, o presidente Jair Bolsonaro fez aquele pronunciamento, que ele fez conversa com a imprensa, que um grupo de apoiadores já estava na porta. Né? Ele falou sobre essa questão do lockdown sendo aí adotado por alguns estados, e sobre a possibilidade de ele ser adotado em São Paulo também. Uhum. Ele disse que as pessoas estão morrendo de fome já no país, que essa é uma medida que está sendo adotada de Forma errada, né, pelos governadores, que estão quebrando a economia e que não vai ser tão fácil assim recuperar, né, os índices econômicos. É uma pena que nós não temos aí o vídeo, né, por causa do nosso problema técnico, para exibir. Mas nessa Não. A gente tem, o vídeo tem. O nosso problema é que você aí hoje não consegue ver, né, o vídeo no ar, mas a gente tem sim, eu coloco para exibir aqui. Talvez você receba o áudio, mas o vídeo você não vai conseguir ter imagem dele. Vou soltar aqui pra gente, vamos ver. Tá bom. Com vocês, estão aqui também, estão perdendo. Vai faltar dinheiro para pagar servidor público. Ainda tem servidor alguns, né, achando que quer ter a possibilidade de ter aumento nesse ano, no ano que vem. Não tem cabimento, não tem dinheiro. O Brasil está quebrando. E depois de quebrar, não é como alguns dizem, né? A economia recupera. Não recupera. Vamos ser fadados e ver um país de miseráveis, como tem algum país da África subsaariana. Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo gente, tá. Lamento. Mas vai morrer muito, mas muito mais. Se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas. A gente vê o pessoal mais pobre de São Paulo, né? Continua naquela periferia, lá do Rio também tem uma imagem, continua todo mundo se movimentando. É só na classe média alta aí, que está tendo esse problema grave do comércio. Tem que reabrir. Nós vamos morrer de fome. A fome mata. A fome mata. Nós que Covid-19, presidente. Você conseguiu ouvir aí, Vanessa? Não sei se você teve... Aqui não teve como eu ouvir. Tá bom. Mas ele falou bastante sobre essa questão, né, da economia e até se propôs aí num diálogo com os governadores, né? Isso. Está aberto aí a conversar. Nesse mesmo vídeo, antes do término dessa fala dele, né, com a imprensa, ele também foi questionado sobre uma entrevista que o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, concedeu ontem a uma emissora de TV. Né? Durante a entrevista, o Mandetta disse que a história vai mostrar quem está errado, né? Se é ele ou se é o presidente Bolsonaro. E o presidente ficou bastante irritado e disse que o Mandetta já é uma carta fora do baralho, saiu, deixou os jornalistas falando sozinho. Nós temos também esse trecho, não sei se está separadinho aí para a gente mostrar para o pessoal. Tá sim, vamos ver. Que o Itamaraty está entrando, fumando num barril de pólvora sobre a... Mandetta tinha passado. Mandetta, outro esquece Mandetta. Eu vou fazer minhas considerações em relação a isso. Primeiro, em relação
à economia, ao comércio, as pessoas morrendo de fome e daí por diante. Né, a gente sempre tem dado essa questão do Covid-19, a gente tem sempre mostrado os dois lados. Realmente, você pede para o pessoal ficar isolado e como faz? Para trabalhar, para ganhar dinheiro, a economia, enfim, a gente sempre dá aqui os dois lados porque é complicado. E a gente sabe que é complicado. Como a gente tem usado aqui esse termo e os nossos participantes, nossos entrevistados também, tá todo mundo trocando pneu com o carro andando. Exatamente isso. Ninguém sabe muito o que fazer. É tudo muito complicado, né? É tudo muito complicado. O que ele fala também de que quem está fazendo isolamento social ou seguindo a risca é o pessoal de classe média alta e daí por diante, que tem uma condição de vida muito boa, mas que o povão que vive na periferia, que mora na favela, comunidades, esses não tem como, e o cara precisa ir para a rua para trabalhar, para viver a vida, né, para fazer as coisas acontecer, e daí por diante, é tudo muito complicado. A gente fica sem saber muito o que fazer em relação a isso, porque os dois lados estão certos no sentido de a pessoa que não tem condição de ir para a rua trabalhar, buscar o dinheiro, mas ela tem que ficar em casa para cuidar da saúde dela e da saúde da família. É muito complexo isso, né? A gente não sabe como lidar muito com essa situação. Outra questão, dentro desse assunto, Vanessa, ontem à noite eu passei ali, a parte da cidade de Carapicuíba, onde tem o fórum, eu não me lembro se ali ainda é a Avenida dos Autonomistas, ou se a Autonomistas ela termina ali próximo ao quilômetro 21. Sabe me dizer, Vanessa? Ela termina no quilômetro 21. Ali, se não me engano, é a Avenida Deputado Emílio Carlos, não é isso? Completo. Isso, acredito que seja isso. Passei por ali na avenida que corta mesmo Osasco com Carapicuíba, né? E passa ali próximo, em frente ao fórum. Vanessa, se você visse a quantidade de pessoas na rua, ali onde tem aquela mini Cracolândia e tudo mais, e tem aqueles bares, tinha muita gente na rua, parecia que estava tendo festa, parecia que estava tendo baile funk, era muita gente, adultos, pessoas de idades, jovens, crianças. Eu fiquei assim. Cuíba fica aqui para a gente, aqui da região oeste da Grande São Paulo, né, essa interrogação para o prefeito da cidade, para depois, se quiser entrar em contato, responder, a gente poder ter a resposta dele aqui. Em relação aí a essa outra questão do presidente, né, Vanessa? Poxa, a gente entende que é carta fora do baralho, mas presidente tem que responder pergunta. O senhor não pode continuar respondendo somente aquilo que o senhor quer. Responda, e responda com educação para o profissional da comunicação que está ali fazendo o teu trabalho, é o que a gente pede. Isso mesmo. E nessa questão ainda do isolamento, Adriano estava falando da questão de Carapicuíba, não é uma coisa que tenha acontecido só lá, né? A gente tem visto essa cena se repetir em vários locais, vários bairros da periferia, não só de Carapicuíba, mas de outras cidades da região. E também tem a questão, a gente viu ontem algumas imagens do transporte público, né, que está lotado devido ao rodízio de veículos da capital. Então, assim, as autoridades precisam aí pensar direitinho nessas estratégias que estão adotando, porque também colocam as pessoas numa situação de aglomeração, como você disse. Não é todo mundo que pode cumprir, como o próprio presidente disse, e concordo com ele, não é todo mundo que pode trabalhar de casa, que tem condições de trabalhar de casa, ou que o patrão é sensível ao trabalhador ficar em casa e fazer o seu trabalho de casa, né? Então, precisa ter aí um acordo, né? Será que esse rodízio realmente é viável nesse momento? Será que tirar as pessoas do seu carro, onde ela está ali supostamente mais segura, e colocar ela no transporte público vai estar garantindo a taxa de isolamento? E se fala tanto dessa questão do número de ocupação de leitos que tem chegado aí, tem passado do nível de 90%, não só na capital, como nas cidades da região. Então, acho que as estratégias precisam ser bem analisadas. E se for adotado errado, como disse até o próprio presidente, peça desculpas e fala: errei no rodízio da capital, vamos voltar atrás, melhor cada um ir com o seu carro, aumenta a quantidade de transporte, porque não é que voltou para o carro que precisa diminuir. Eu acho que tem que se pôr cada vez mais possibilidades da pessoa se locomover sem ter aglomeração, né? Exato. Estão vendo que as estratégias não estão funcionando, tem que mudar. Essa questão do rodízio eu acho que foi um tiro no pé, né? Mas esperamos que ele seja reconhecido. Depois de uma semana eu acho que eles devem fazer uma análise, viu, Adriano?
porque não está conseguindo o resultado que eles queriam, e muito pelo contrário, está lotando cada vez mais os transportes públicos, né? Exatamente. Ontem eu vi uma imagem da estação acho que, se não me engano, foi da Sé. É uma cena desesperadora, a quantidade de gente aglomerada. Exatamente. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar aí. Ontem também, Adriano, o Supremo Tribunal Federal decidiu validar aquela decisão liminar que autorizou, né, os governos federal, os governos do estado, né, e os municípios a descumprirem a regra da lei da responsabilidade fiscal, né? A gente que acompanha aí a política, a gente sabe que tem a lei de responsabilidade fiscal, que é para os governantes não gastarem demais, né? Ter aí os gastos sob controle. E teve essa questão devido à pandemia, né? Então, os orçamentos para o combate específico da pandemia ficam livres, né? Ficam flexibilizados aí o gasto, né? Porque a gente sabe, né? As prefeituras estão tendo que comprar muitas coisas, o governo do estado também muita coisa, estão tendo que correr aí atrás do prejuízo de anos de falta de investimento na saúde, e agora estão todos tentando correr atrás. Então, ontem foi votado, né, no Supremo, e validou essa decisão aí do ministro Alexandre Moraes, né? Então, vamos ver aí como que serão os gastos dos prefeitos aí, dos governadores, do governo federal, essa questão. Ontem, eu assisti a transmissão ontem, você e o Rodolfo Andrade falaram um pouquinho sobre a questão do governador João Dória, né? E o governador João Dória ontem fez uma série de críticas, sem citar nomes, né, ao presidente Jair Bolsonaro, né? Ele questionou a questão do decreto que permitia aí os salões de cabeleireiros, né, barbearias e academias como atividades essenciais. Ele disse que em São Paulo nada muda, né, que não vai mudar. Disse que até o dia 31 de maio as regras de isolamento continuam como estão, né, então não tem alteração. E ele frisou uma frase que me chamou muita atenção, Adriano, que ele disse que São Paulo não tem condições sanitárias para reabrir os comércios, né? Então, ele disse... E aí as alfinetadas ao presidente começaram da seguinte forma. Ele disse que aqui em São Paulo, ele ouve as autoridades de saúde, que nenhuma decisão é do governador, que todas as decisões são baseadas nos técnicos. Ele somente valida porque ele é o governador, mas que nenhuma decisão é tomada por ele, que é a opinião dele. Então, se não for uma recomendação médica e baseada nos técnicos, não será aprovada por ele, não vai ser da cabeça dele que vai sair uma decisão, vamos reabrir tudo. E ele frisou que após o dia 31, uma nova etapa da quarentena vai iniciar, né? Eles vão estudar essa nova quarentena, esse novo modelo de isolamento, né, que vai propor a reabertura aí de alguns comércios, não serão de todos, né? Ainda vai ser recomendado para quem pode o isolamento, mas vai ter a reabertura gradual de alguns comércios. Ele não disse para quais regiões a reabertura gradual vai acontecer, mas disse que vai ser discutido com um conselho municipalista que eles criaram aí, que é composto por 16 prefeitos. Então, com base na opinião desses 16 prefeitos, né, que foi dividido o estado em regiões, eles vão analisar as condições de cada região e ver quais comércios poderão abrir em cada região, né? Vale frisar que, segundo o governador, a Baixada Santista, a parte de Campinas, a região de Campinas, né, e a Grande São Paulo são os alvos, assim vamos dizer, de maior preocupação, que são onde tem o maior número de casos da Covid-19. Então, provavelmente, para as outras regiões, pode ser que exista aí uma retomada gradual, mas somente depois do dia 31 de março. Até lá, segundo o governador, nada muda. Tá certo, e a gente vai seguindo aí. E essa opinião foi muito questionada ontem, né? A gente estava aguardando muitos prefeitos da região se posicionarem sobre essa questão do decreto. E o primeiro prefeito a se manifestar ontem foi o Danilo Joan, prefeito de Cajamar, que fez uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador de São Paulo.
Segundo ele, ele diz que está havendo uma guerra política, que os prefeitos estão de mãos atadas, que ele não sabe mais o que fazer, que ele não quer mais ver essa guerra política. E ele frisou que Cajamar, como a gente já noticiou várias vezes no Giro SA, tem atingido os índices de isolamento recomendado pelas autoridades da saúde e que já merecia ter um retorno gradual do comércio. Segundo ele, as pessoas não querem ganhar dinheiro, o que as pessoas querem mesmo é levar aí renda para casa, sustento para casa, conseguir pelo menos aí pagar alguns trabalhadores, né, do comércio, né? Então ele fez de novo uma série de críticas, criticou bastante e falou até que ele está mais preocupado com a Covid-22 do que com a Covid-19, né? Porque diz aí que os dois principais aí, governantes, vamos dizer assim, do cenário, o presidente Jair Bolsonaro e o João Dória estão antecipando um debate né, para 2022, já que os dois aí são provável o presidente Jair Bolsonaro candidato à reeleição e o governador João Dória candidato, né, a presidente. Então, que eles estão antecipando aí um debate que não deveria, porque a população só quer saber quando vai retornar ao trabalho. É isso aí que a gente tem visto mesmo, a gente tem discutido aqui nesses últimos tempos, né? Essa questão política, todo mundo preocupado aí com as eleições de 2022 e tudo isso sendo articulado em cima dessa questão. Triste, mas é a realidade. Temos... Para fechar, temos o balanço da Covid-19 na região, né? Segundo as autoridades de saúde, né, hoje, dia 13 de maio, dia 14 de maio, nós temos 188.977 casos confirmados do coronavírus, temos 13.149 mortes no Brasil pela Covid-19, o estado de São Paulo tem 51.097 casos e 4.795 mortes. A região, que é a nossa tabela que a gente sempre traz, na região, que são 11 cidades, nós temos 4.795 casos confirmados do coronavírus, 400 mortes e 3.047 pacientes recuperados da Covid-19. São esses os nossos números de hoje, Adriano. Pois é, e a gente sempre traz aí números atualizados, né? Não são números que nós gostaríamos de passar, como a gente sempre fala aqui, relacionados ao aumento de vítimas fatais, mas a gente traz aí sempre com esperança de que logo, logo isso tudo mude, né, Vanessa? Mais alguma informação? Não, hoje são essas, Adriano. Tá certo. Tem aqui duas informações de última hora que a nossa produção passou para mim, vou tentar passar para vocês, que é o pagamento do auxílio emergencial e o entesouramento aí que fazem o Banco Central, Vanessa, pedir a antecipação da produção de 9 bilhões em cédulas, né? Segundo o Banco Central, vem sendo observado aí um fenômeno de entesouramento desde o início da pandemia. O Banco Central solicitou à Casa da Moeda a produção de 9 bilhões em cédulas ainda em maio, para evitar a falta de notas durante o pagamento do auxílio emergencial. De acordo com o Banco Central, essas cédulas já seriam impressas no decorrer deste ano, mas foram antecipadas para esse mês. 9 bilhões de reais, hein? É muita grana, né? E tem uma outra notícia aqui, que dezenas de tijolos de maconha são apreendidos aí em carro na rodovia Castelo Branco, segundo a polícia rodoviária, tá certo? 2 homens foram presos e um menor de 17 anos apreendido no início da madrugada desta quinta-feira, dia 14, por tráfico de drogas. O trio estava em um carro estacionado próximo ao quilômetro 157 da rodovia Castelo Branco, em Quadra, São Paulo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma equipe estava em patrulhamento pela rodovia quando encontrou o veículo estacionado no acostamento e fez a abordagem, tá certo? Parabéns aí à polícia, sempre prestando serviço e coibindo aí tráfico de drogas e outros crimes que acontecem aí pelas diversas rodovias do nosso país. Vanessa, vamos embora? Vamos. Vamos embora então, porque a gente estourou em 20 minutos nosso tempo de programa.
Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, às 14 horas, temos o Giro Divirta-se, tá bom? É daqui a pouquinho o Giro Divirta-se, dicas de filmes, séries, livros, tudo que você pode fazer aí durante o final de semana, nessa quarentena em casa. E à noite, às 18 horas, nós temos o Giro da Noite, com a participação aqui do jornalista Rodolfo Andrade. E as empresas estão adotando aí planos próprios de reestruturação e redução de salários. Este é o tema da entrevista do Giro da Noite de hoje, às 18 horas, com o contabilista Jacob Vicente. Agora eu falei o nome dele certinho, Jacob Vicente, que vai estar falando com a gente, ele que é consultor de empresas aí e professor de escola e negócios de São Paulo, tá bom? Então vamos falar sobre esse tema às 18 horas. Vanessa, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você de trabalho, um bom almoço e nós nos encontramos amanhã com o Giro da Semana, fazendo um balanço de tudo que aconteceu durante a semana aqui. Obrigado, tá? Eu que agradeço, um bom dia de trabalho para você e a todos, muita paz a todos. Tá certo, obrigado. E a você que está nos assistindo, não deixe de acompanhar a nossa programação, como sempre, tá bom? Para se manter mais informado, é só acessar www.girosa.com.br. Notícia oficial, com credibilidade, utilidade pública, jornalismo sério, informação atualizada praticamente minuto a minuto. Assim você não corre o risco de cair em fake news, se mantém informado e também pode compartilhar as notícias do Giro com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas também fiquem bem informadas, tá bom? Forte abraço, beijo no coração. A gente se encontra às 14, daqui a pouquinho, com a Mariana e o Giro Divirta-se, e depois às 18 horas. Tchau, gente. Bom começo de tarde.